mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312, e o nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos, coordenador geral deste trabalho aqui do Ombro Amigo Restaurando Vidas, é o nosso coordenador geral, já falei, ficou bem redundante, né? É o irmão Paulo Tadeu Vargas. E hoje, Núcleo Sede Internacional aqui, nosso líder aqui do Núcleo Sede Internacional, nosso irmão Fabiano Vargas. E conosco nesta programação, o irmão Jonathan Saraiva, psicólogo Jonathan Saraiva. Paz do Senhor, irmão Jonathan. Paz do Senhor, Matainê. Paz do Senhor a todos os participantes que estão conosco aí já ao vivo. São 17 pessoas aí. Só 17, né? Pois é. Agora vai melhorar, né? Vai melhorar. Creio que vai melhorar. A gente está compartilhando. Eu, quando começou o programa, estava compartilhando também com os meus contatos. Faça o mesmo, curta, compartilhe, vai ser uma benção. Envie aí nas suas listas de transmissão, coloca no status, manda nos grupos de família. Com certeza existe alguém ansioso aí. A primeira parte deu mais de 700 visualizações, né? Benção. Então, assim, nós queremos te convidar a fazer essa função de compartilhar. Com certeza você vai estar ajudando alguém. Bastante retorno a gente teve da primeira live, né? Estávamos ansiosos pela segunda parte. Na primeira vez que nós falamos aqui sobre ansiedade, que foi sem ser quarta passada na outra, né? Isso? Foi, 15 dias. Foi algo muito tremendo que Deus fez. Teve pessoas até de outros países entrando em contato comigo. Exatamente. Glória a Deus. Benção. Mas que benção. Pra entender melhor, né? Aí eu já... Lembra que eu tinha falado do teste de ansiedade? Mandei para quem entrou em contato, fizeram o teste, realmente. Tu fez o teu, né, também, né, Tânia? Tu ficou de dar o resultado, né? Eu não quis te entristecer, tô brincando. Não, mas eu já sei, não. Não tem muito o que se falar a respeito dessas coisas. Tem coisas que... Ficou bem claro com as tuas respostas ao vivo ali, né? Deu pra perceber, né? Vai fazer o quê, né? Nesse momento da vida da gente, a gente tá passando por esse momento. É verdade, com certeza. Isso é interessante, porque ela é episódica também, às vezes. Exatamente. É um momento, é circunstancial. E ontem até no culto,
no nosso culto de ensino aqui na série, tu chegou a ler o informativo ali falando sobre ansiedade. Não a oração que vence a ansiedade. Olha aí que benção. Foi algo muito tremendo. E algo que estava escrito ali, que eu achei assim, algo bem, bem forte mesmo. Deixa eu até achar aqui para passar para os irmãos, porque foi algo, eu particularmente fiquei assim, uau, é a oração que vence a ansiedade. Ele diz assim, sabemos que a oração é arma eficaz contra a ansiedade, porém há pessoas que mesmo orando são ansiosas. Por quê? É que há alguns passos na oração que precisam ser seguidos para alcançarmos a vitória. Uhum. E aí ele diz assim, antes de dizer, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, a Bíblia diz, humilhai-vos sob a potente mão de Deus. Ao reconhecermos humildemente que somos incapazes, mas que Deus é capaz, estaremos dando o primeiro passo para a paz de espírito. Enfim, aí tem ali todo um contexto, né? E quem quiser eu posso enviar aí o informativo de ontem, via online, posso mandar aí para você, entre em contato que a gente envia para você. E eu achei bem, eu disse assim, uma confirmação então, né? Glória a Deus. É um assunto que está em ascensão, né, Matane? Onde eu tô lendo um livro que ele fala sobre a cura pela palavra. Eu comprei aqui, inclusive, na nossa livraria Ramo da Videira. E é muito profundo, assim, porque ele fala a respeito da ansiedade. E então, nós vemos biblicamente que ela é uma realidade bíblica que muitos personagens tiveram e que venceram ela através da cura divina. Então, eu sempre, como servo de Deus, como filho de Deus, eu ressalto que a ansiedade, a depressão, qualquer outra doença que seja fisiológica, biológica ou mental, é plenamente passível de ser alvo da bênção de Deus, do milagre de Deus. Então, nós temos que crer na cura pela palavra. E a ansiedade é algo que está hoje afligindo a nossa sociedade e, consequentemente, a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, e nós precisamos falar sobre isso, né? Então, exatamente. Glória a Deus por esse programa que a gente pode falar a respeito deste tema tão relevante. E é algo que vem afligindo muitas pessoas. Sim. Tem um irmão que ele sente muita dor no peito. Fez uma bateria de exames e não tem nada. Uhum. O que será? O que será? Uhum. Aqui já está conosco a irmã Duda Rodrigues, aqui conosco, o irmão Silvio Borges, a irmã Clarice também conosco, nossa irmã Karen Foleto, glória a Jesus, foi apresentada ontem para ceia. Ela é parente da irmã Catiana? Cunhada? Cunhada. Ela é esposa do irmão gêmeo da irmã Catiana. Nem sabia que a Catiana tinha um irmão gêmeo? Não, mas não é gêmeo assim, gêmeo de verdade, aquele é muito parecido com ela. Tá, mas não são... Tipo assim, se botar cabelo nele é Catiana. Mas não nasceram juntos assim? Não. Tá. Mas são muito parecidos. Se ele estiver ouvindo o programa, ele vai ficar bravo. Mas, Deus abençoe nosso Essa é a querido questão irmão do Marcos. ao vivo, né? Ao vivo, Glória a Deus. Irmã Mari Machado, esposa do irmão Givanildo Ribeiro, Givanildo ali da área Bom Jesus, líder do Núcleo Bom Jesus. Hoje de manhã um programa maravilhoso do Ombro Amigo Restaurando Vidas aqui. Também com o nosso irmão Givanildo. E o nosso irmão ali, Marcos Sandro, da área Bom Jesus. Também aqui, irmã Marilu Silveira, lá de Santa Catarina, conosco. Irmã Givanildo Rodrigues, lá de Esteio. Irmão Paulo, também, Paulo Machado Bimbes. Não conheço. Não conhecia, ele não tinha te visto aqui ainda. Seja bem-vindo a essa programação. Também nosso irmão Celso Cavalheiro, lá de Viamão. A irmã Lília, nossa amada irmã Lília, dizendo aí, já deixou o like, ela já compartilhou com os contatos também. Irmã Gelsa de Biguaçu, Santa Catarina. Nossa também irmã aqui, Maria Antunes, glória a Jesus. Irmã Cristiana Miller também. Irmã Tatiana Martins, lá dos Estados Unidos, glória a Deus. Missionária. Irmã Vani Santos também, lá da Zona Leste, bairro João Pessoa. Irmã Magda também conosco, a irmã Natiele Marques. A irmã Karen Foleto diz assim, eu sofro muito com ansiedade, é muito difícil. Aqui, irmã Dilce Ferreira Comara, irmã Dilce, deixa eu achar aqui o comentário da irmã Dilce. Ela diz, paz, Senhor, é de Deus, estou precisando, pois estou muito mal dessa tal ansiedade.
Irmã Tatiana Jardim também, nossa amada irmã Tatiana, vi ela hoje de tarde aqui na Ramo. Ela diz, glória a Deus, que tema maravilhoso, é importantíssimo para o tempo atual, área Berceba. Irmã Lúcia Santos também lá de Piratini. Também irmã Michele conosco, irmã Vitória, irmã Ângela Contreiras também lá de Chicago, glória a Deus. A irmã Andréa lá de Arroio do Meio, irmão Douglas Vieira de Uruçanga, Santa Catarina. Irmã Maísa lá de Bagé. Irmão Paulo Minuto, lá de Brusque, Santa Catarina, e a irmã Terezinha Dutra, lá de Itapema, e também a irmã Ana Pereira. Glória a Deus. Dito isso, vamos entrar no tema, irmão Jonathan, porque senão vai faltar tempo de novo. Sempre falta, né? Sempre falta, na verdade, sempre há mais o que se falar, né? É incrível. Não, é que é um tema inesgotável, né? É. Tem muita coisa para ser falado. Se a gente for avaliar questões individuais de cada pessoa, sim, é um tema inesgotável. Cada pessoa reage de um jeito, né? Então, é um tema muito amplo. A gente está feliz de tu estar aqui pessoalmente. É, também prefiro. É bem melhor, né? Eu também gosto. Glória a Deus. Bom, Jonathan, então, assim, antes da gente entrar em como tratar e como ajudar uma pessoa com ansiedade, o que é a ansiedade? Para quem não assistiu na outra vez. A ansiedade, ela... Como nós falamos na parte 1, quem não assistiu, há 15 dias atrás, foi feito aqui um programa onde a gente falou, né, sinteticamente a respeito do assunto. E é aquilo que eu sempre falo, que é um conceito geral, de que a ansiedade, ela até um certo ponto, ela é funcional. Ela serve para nos auxiliar no nosso dia a dia, nossa rotina, nossos afazeres, naquilo que a gente vai praticar, ou seja, tem um programa para vir. Eu estava ansioso para chegar aqui, então para me organizar, para estar aqui ao vivo, tem todo um processo que internamente, neurobiologicamente, acontece no nosso organismo, que é essa ansiedade funcional. Porque senão ficaria acomodado. Exatamente, senão tu não se move, né? Ela é uma espécie de combustível, ela te faz reagir. Ela fez, por exemplo, eu meditar no que eu ia falar aqui, eu pensar um pouco no que eu falaria, nos pontos mais importantes, porque eu teria que estar aqui diante de um público e falar a respeito desse assunto, né? Então, ela promove esse despertamento. Só que com o acúmulo de preocupações, de compromissos, de atividades, uma rotina desorganizada, um estilo de vida que prejudica a nossa qualidade, o nosso bem-estar de existir, de viver, a ansiedade ela se torna patológica. Aí é que vem o transtorno de ansiedade. E aí que vem aquelas crises. Daí tem uma série de sintomas, incluindo crises de ansiedade, né? Então, a crise de ansiedade pode ser confundida com uma crise de pânico, aquelas... Como é que é? O síndrome do pânico? Sim, pode ser. É que o transtorno de pânico, né, que costumeiramente é chamado de síndrome do pânico, ele tem alguns critérios diagnósticos com índices de prevalência, tempo em que os sintomas são apresentados. As crises de ansiedade, elas são episódicas. Elas podem acontecer uma semana, levar depois um mês para acontecer novamente. Então, elas são relacionadas ao TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Agora, quando a gente está falando de transtorno de pânico, isso é corriqueiro, acontece algumas vezes durante o dia, ou acontece todos os dias, pelo menos uma vez, acompanhada de alguns sintomas. Nossa. Aqui, ó, a irmã Cristiana diz assim, ó, eu estava ansiosa para assistir o programa. Sou paciente do psicólogo Jonathan Saraiva. A irmã Cristiana é uma bênção de Deus, uma servinha de Deus ali da Bom Jesus. Glória a Deus. Vou estar na Bom Jesus, dia 30, ali com o pastor Paulo. Vou estar ali. Mas que domingo agora? Domingo agora. Mas que bênção. Uns Bom Jesus sendo presenteada. Eu sendo presenteado para estar lá, né? Com os irmãos queridos. Aqui a irmã Vitória Triste disse que ela é muito ansiosa, sabia? Ela diz irmã Tainê e irmão Jonathan. Mas hoje Deus vai fazer algo aqui, eu creio, né, irmão Amém, Jonathan? eu creio também. Em nome de Jesus. Amém. E irmão Jonathan, assim, ó, por exemplo, eu já falei aqui, vou falar, né, porque eu não tenho vergonha de... Sim. A Bíblia diz assim, ó, que com o consolo que nós somos consolados, nós consolaríamos a muitos. Então eu vejo que muitas coisas eu passo para poder, quem sabe, ajudar outras pessoas, né? E eu tive crises horríveis de ansiedade, falei aqui aquele dia, terríveis, assim, quando eu fiquei sabendo da gravidez.
Fiquei muito assustada, um mix de coisas, né? Ai, meu Deus do céu. E eu comecei a ter crise de ansiedade. Acordava de noite, assim, com uma dor no peito. Eu identifiquei porque era muito semelhante ao que eu tinha muitos anos atrás. Uma dor no peito terrível, parecendo que não tinha ar para respirar. Eu precisava me sentar e uma vontade terrível de chorar. Que coisa, que sensação ruim, sabe? E foram várias noites seguidas. Daí eu comecei a orar, clamar a Deus, porque eu não tinha motivo para estar assim. Eu acho que eu tô vivendo a melhor época da minha vida. Então, o bebê tá vindo num momento maravilhoso. Mas eu, como pessoa, como ser humano miserável, pecadora, né? Sei lá o porquê, mas começou a me dar essas crises de ansiedade. Sem motivo aparente, entendeu? E foram várias vezes. Vários dias até que Deus, né? Me deu um alívio. Deus resolveu. Eu acho que Deus pensou, não, chega, para. E aí foi onde a gente teve a ideia desse tema, né? Onde veio essa ideia desse tema. E na mesma semana que eu estava tendo aquilo, algumas pessoas me procuraram relatando que estavam tendo crise de ansiedade também. Na noite, durante o dia. E aí eu pensei, então vamos ter que falar sobre isso mesmo. E aí, digamos assim que eu estou tendo uma crise de ansiedade, o que eu faço? A primeira ação que deve existir de alguém que está apresentando sintomas é buscar Deus. Esse é o primeiro passo. Vamos criar aqui uma timeline, né? Uma linha do tempo prevendo uma jornada ideal. Eu comentei na live passada que Deus me fez desenvolver um método que eu chamei de saúde tetragonal, que avalia o ser, o indivíduo, em 4 perspectivas: a espiritual, a psicológica, a biológica e a social. O primeiro passo é a gente fazer o que o informativo que a irmã comentou aqui no início sugere. É nós irmos para a oração, buscar a Deus, ter uma vida com Deus, porque muitas vezes nós, como crentes, temos a consciência de que devemos reagir espiritualmente diante da nossa prática cristã, ou seja, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de jejum, eu tenho que ser um crente frequente na igreja, eu tenho que congregar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar, eu tenho que ser um aluno da escola, ou seja, eu tenho que me envolver com a obra de Deus, com o reino de Deus. E por não fazer isso, o que o nosso organismo recebe como estímulo? Recebe uma reação de estresse, porque eu sei que eu tenho que fazer algo e não faço. E isso libera cortisol no meu organismo, reduz a quantidade de noradrenalina no meu organismo, e isso causa ansiedade. Fora, obviamente, os aspectos espirituais propriamente ditos, e que vão também gerar algum tipo de resultado, de consequência no meu espírito, por eu ser um ser tripartite, composto por espírito, alma e corpo. Então, o primeiro passo é buscar. Mas a pessoa está orando, ela está jejuando. Aí ela a pessoa isso. Tem um relacionamento com Deus. Sim. Ela está buscando Deus, ela está tendo esse encontro com Deus. Amém. Esse é o primeiro e importante passo. Nós não poderíamos deixar de falar isso para não sintetizar o trato desse assunto e não naturalizá-lo também. Agora, vamos falar do ponto de vista secular, do ponto de vista de saúde. O primeiro passo é buscar o auxílio profissional. Então, hoje, o que se faz quando se apresentam os sintomas ansiosos? É buscar o tratamento, primeiramente terapêutico, e também o tratamento medicamentoso. Esse é o primeiro passo, tá, meus queridos irmãos? Esse é o primeiro passo. Eu já fiz o que eu poderia fazer, aquilo que está ao meu alcance, já busquei a Deus, não houve uma reação, não houve um resultado. Bom, agora então eu tenho que buscar o tratamento, e isso envolve ajuda profissional. Não que a oração não vá resolver, mas é que tem problemas que é no cérebro da pessoa, mas que o organismo da pessoa não está produzindo aquilo. Exatamente. Claro. Só para deixar isso bem claro. Não vai entrar em todos esses parênteses, porque senão a gente não consegue desenvolver o tema, Mas a ansiedade, ela tem fatores biológicos que causam problemas, por isso que a gente está falando de medicamentos. Se não fosse uma doença, não falaríamos da medicação. Então aqui nós estamos falando de algo que foge
ao ponto espiritual. Nós estamos falando de uma questão fisiológica, uma doença, assim como qualquer outra, que eu sempre falo, e eu me torno repetitivo nisso, mas as doenças mentais, elas são doenças como qualquer outro, como um Dor de câncer, cabeça, como um dor de diabetes, barriga, como uma alteração cardiológica, enfim, com tudo isso que a gente sabe que são doenças que a gente vai lá buscar um auxílio médico, e hoje temos aí o nosso doutor Vinícius Lazari, que na semana passada se formou, ou seja, ele foi um homem que estudou, que buscou, se preparou, e Deus vai usá-lo, vai instrumentalizá-lo como médico, assim como me instrumentaliza como psicólogo. Então, Deus também, ele vai agir em prol da vida da pessoa através do profissional. Mas, enfim, deixa eu retornar para cá, a gente abriu esse parênteses para explicar que não é que a oração não vai ser eficaz, jamais. Não, a validade da oração, ela está acima de qualquer coisa, por isso eu apontei ela como o primeiro e mais importante passo. Agora, não havendo resultado, até porque às vezes a pessoa não tem fé o suficiente para alcançar o milagre de Deus, ou ela não orou da forma certa, como o informativo menciona. Então, a gente tem que entender que há esse recurso. E qual que é hoje o tratamento? O auxílio psicológico e a medicação. Dentro do ponto de vista psicológico, o que mais hoje tem eficácia? É o tratamento no tipo de abordagem clínica chamada terapia cognitivo-comportamental, da qual eu, ocasionalmente, inclusive, sou especialista nessa questão, que é a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Ela é hoje a abordagem psicológica com maior índices de evidências científicas. Ela é conhecida como uma abordagem psicológica baseada em evidências, ou seja, ela não é simplesmente uma teoria, ela é uma ciência. É hoje a mais indicada para tratamentos, inclusive de casos de dependência química. Hoje a TCC é a mais indicada para isso. Por quê? Porque na psicologia tem muitas, né? Tem muitas abordagens, tem o behaviorismo, tem a própria psicanálise do Freud, que é a mais conhecida, e que dentro de um ponto de vista assim, científico pode ser considerada até uma aberração, a psicanálise, porque tem muita informação que não há evidências científicas, né? Ela não passou por um processo de avaliação metodológica do ponto de vista científico, né? Tem toda lá uma questão do desenvolvimento psicossexual, enfim, que nós não falaremos sobre isso, mas que hoje, qual é o padrão ouro para tratamento de transtornos mentais, seja quais forem, inclusive os graves, que é aí transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, esquizofrenia, borderline, bipolaridade, entre outros transtornos de personalidade e transtornos de humor, que são vários, que nós não vamos falar também. O padrão ouro é terapia cognitivo-comportamental, essa que o psicólogo é apto para trabalhar, né? Não tem outro profissional hoje que possa atuar dentro da terapia cognitivo-comportamental se não for o psicólogo formado, né, bacharel em psicologia. Terapeutas que não são psicólogos, como é que é o nome? Agora me faltou o nome, mas são terapeutas. Sim, tem vários tipos de terapeutas, né? Uhum. É que se a gente entrar nessa questão, a gente vai acabar mudando um pouco mais. Mas nesse caso são os psicólogos. Nesse caso são os psicólogos, né? Que estão atuando dentro de uma área de especialização. Né? É uma pós-graduação, é uma área de especialização da psicologia à terapia cognitivo-comportamental. Entendi. Tu pode ir lá e fazer um curso de TCC, entendeu? Só que tu não está apta a atuar com a terapia cognitivo-comportamental para tratamento psicológico de indivíduos que estão passando por problemas de transtornos, ansiedade e depressão. Se eu fosse aqui nomear ou exemplificar casos críticos que já chegaram até mim, porque passaram por outros profissionais que não estavam habilitados para isso, incluindo terapeutas ou incluindo outros psicólogos que não sabiam atuar dentro do tratamento para determinados transtornos, são várias pessoas que sofrem com isso, inclusive por ter somente o tratamento psiquiátrico ou medicamentoso, que é esse outro ponto. Então, assim, eu quero fazer tratamento para transtorno de ansiedade, quero fazer tratamento para me livrar desse mal que muitas pessoas estão comentando aqui no chat, que hoje sentem-se nessa condição. Então, o tratamento médico, tratamento em termos de saúde, tá? Não aqui em termos espirituais, em termos de saúde,
Saúde mental, o tratamento envolve o mais indicado. O padrão ouro é tratamento de avaliação e acompanhamento psicológico em terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, não são todos, o tratamento psicofarmacológico, que é a utilização de medicamentos para isso. E aqui não são medicamentos tarja pretas, não, são medicamentos utilizados hoje, né, houve um avanço da indústria farmacêutica muito grande, né, existem pontos críticos disso, e não vamos falar aqui também, mas hoje houve um crescimento muito grande da indústria farmacêutica, e os medicamentos não são medicamentos que causam dependência química, não viciam os indivíduos, tá? Eles entram para ajudar. Por quê? Porque a medicação, e isso é uma coisa importante, tá, meus irmãos, que vocês que estão assistindo aqui são pessoas que tomam medicação. Tomam, sei lá, estalopram, tomam sertralina, tomam quetiapina, tomam venlafaxina, ou tomam outros medicamentos para tratamento de distúrbios do sono, que estão envolvidos a transtorno de ansiedade, como Zolpidem. Enfim, o que acontece? O que a medicação faz, irmã Tainê? Ela trata o quê? O sintoma. Tá? A medicação ela trata o sintoma que está sendo gerado na pessoa, no organismo, nos comportamentos, nas práticas. A consulta psicológica, ela trata a causa do problema, entendeu? Então ela vai avaliar a fundo. Então por isso que é um acompanhamento. Eu sempre falo, hoje falei até para uma paciente que identificamos nela um transtorno de pânico, né? A situação dela envolve um transtorno de pânico. E aí eu expliquei para ela que ela vai precisar de medicação. O caso dela é muito crítico, ela vai precisar de medicação. Eu expliquei para ela como que funciona e disse, olha, existem casos em que as pessoas, até falei na live também do grupo, né? Quem está aqui tem as pessoas que estão lá no meu grupo Desafio de 30 Dias, Vencendo a Ansiedade e a Depressão, tem muitas pessoas lá. E a gente fez hoje uma grupo terapia de manhã. Foi muito legal, muito lindo, as pessoas falando, foi maravilhoso. E eu disse isso também, que é possível fazer terapia sem tomar medicação, porque a pessoa vai tratar a causa, como eu falei. Dependendo do nível de gravidade. Mas vai demorar mais para vencer os sintomas daí? Depende, pode ser que não. Porque não precisa botar uma medicação no tratamento, incluir ela, se não houver uma necessidade real. Porque é melhor que a pessoa faça isso, porque ela precisa desenvolver as competências para lidar com a ansiedade sem o auxílio da medicação. Sim. Né? Mas como eu estava dizendo, é possível, na minha opinião, isso é uma frase minha, um pensamento meu, é possível fazer terapia sem usar medicação, mas é impossível, entre aspas, porque se faz, mas visando o resultado, visando a cura, o êxito no tratamento, tomar medicação, fazer acompanhamento psiquiátrico sem terapia, porque senão tu trata só os sintomas, e aí tu vai ter pessoas que estão há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 12 anos, tomando medicação. Eu já tive pacientes que tomaram e tomam até aquele presente momento, hoje não são mais meus pacientes, mas até aquele momento 20 anos tomando medicação, tratando só o sintoma e com os mesmos problemas de 20 anos. Então, ou seja, a pessoa ficou 2 décadas tratando os mesmos sintomas com medicações, mas nunca tratou a causa, nunca tinha feito terapia, né? E aí então o problema ele prevalecia, ele permanecia na vida da pessoa. Então tem que haver a inclusão da medicação em alguns casos e não são todos. Para que a medicação vem? Para ajudar. Ela não entra para curar, porque nenhum psicofármaco hoje, nenhum medicamento que é usado para tratamento de saúde mental, ele é curativo, ele cura a pessoa. Mas ele entra para auxiliar a pessoa a ter um humor equilibrado, a encontrar uma saúde emocional estável para aplicar aquilo que lá o profissional de saúde mental vai auxiliar a pessoa a trilhar, né? Porque imagina só a pessoa tá, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, ela só toma medicação, mas ela não sabe como agir, ela não tem aquele passo a passo de como continuar a vida, né? Sim. Agora eu entendi. Exatamente. Tá, entendi. Entrou aqui no chat, irmão Jonathan, o irmão Richard Farias, lá de Capão da Canoa, irmã Geni Brizola, irmã Rosane dos Santos, lá de Sapiranga, a irmã Cristiana Miller diz, com a terapia,
Mexeu com tudo em minha vida espiritual e física. Estou dormindo melhor, estou me alimentando direito, estou orando mais e lendo versículos todos os dias. Está me ajudando muito, vale a pena. Glória a Jesus. Que benção. Isso aqui está sendo uma Glória a vitoriosa. Deus. Também aqui, irmã Thaís Goulart conosco, o evangelista Sérgio Santos, a irmã Karen Foleto diz assim, ó, isso tudo me veio uma fibromialgia e é muito difícil. E ainda mais quando somos crentes, ninguém acredita, é muita dor. Nossa, fibromialgia é terrível, né? Muito forte. Vani Silveira também concordando aqui com a irmã Karen, irmão Alcides Teixeira na audiência da programação, irmã Geanice Rodrigues também conosco, irmã Loreni Rodrigues também, irmã Marla Tormes, olha só aqui conosco. Eu fiquei muito triste ali, a irmã Marla. Eu fui entrar aqui no meu grupo, que é o grupo de anúncio, e a irmã Marla saiu do grupo. Fiquei bem triste quando eu vi que ela saiu, ó. Ela saiu hoje de manhã. Viu, irmã Marla? Saiu do meu grupo aqui, o grupo da comunidade Estabiliza, onde eu compartilho as coisas. Meu Deus. É que tá parado lá, irmã Tânia. Até no dia 7 de agosto vai retornar, depois que terminar o meu grupo, que essas pessoas são lá, meus alunos, a gente vai começar novamente com os episódios do podcast, vai reiniciar no dia 7. Que ótimo. E aí, meu canal do YouTube também vai ter vídeos semanais, toda semana vai ter um vídeo novo, e além dos episódios do podcast, né? Tá tudo programado, o cenário tá pronto lá. E aí, então, essa comunidade, que eu transformei ela numa comunidade gratuita, vai ter informação semanal, né? Então, por enquanto, ela tá parada, não tem envio de muita Eu não tô coisa, lá, né? Acredito que não, Matene, não tá. E aí tem aqui, agora tem mais de 213 pessoas, mas na partir da semana que vem eu vou começar a divulgar, porque eu não vou mais usar a lista de transmissão. Pra, porventura, não ser muito invasivo, eu não vou usar mais lista de transmissão. Então, quem quiser vai estar nesse grupo. O grupo hoje do WhatsApp cabe mais de 600 pessoas, né? Nossa, que então eu vou legal. usar só o grupo no WhatsApp. Mas aí, agora que eu vi a Mamarla ali, eu vou pegar no pé da irmã Marla, vou dizer que fiquei triste com a saída dela. Constrangimento ao vivo, É. né? É normal. Irmã Dariana Taborda, lá da ver se ela Vila Área respondeu. Gaúcha. Da área Vila Gaúcha. Irmão Sandro Bica, líder do Ombro Amigo, Restaurando Vidas ali de Viamão. Também aqui Maricel Sosa, lá de Salsi Corriente, da Argentina. Olha só. Família Orreda Sosa assistindo a programação. Glória a Jesus. Que maravilha. Tem uma irmã aqui, a irmã Esther Saraiva, sabe quem é? Sei. A nossa amada irmã Esther. Olha lá, a irmã Marla dando risada. Eu achei que não estava mais sendo usada. Ah, viu? Ó, que tinha um sabia. motivo, ó. Benção. Glória a Deus. Bênção de Deus. Tá, agora vamos dar aqui, ó. Fernando Fontoura também aqui conosco nesta programação. Vamos seguir então, irmão Jonathan. Amém. Deixa eu ver o que eu tinha para te perguntar, que agora me... Ficou claro essa questão? Ficou Eu claro pra acredito ti, que sim, Matene? entendi. Que o padrão ouro para tratamento é Não esse. adianta só tomar medicação, Aham. mas também se eu, por exemplo, optar pela terapia, talvez só a terapia já consiga me ajudar. Normalmente, sim. Mas em casos muito críticos, o ideal seria tomar a Eu medicação. tenho uma paciente, e foi muito interessante, que agora tu me lembrei desse caso dela. A gente vinha fazendo terapia, olha só que interessante. A medicação curou ela, mas curou ela de um jeito diferente. Ela tá aqui, eu vi ela aqui antes, tá? E aí, quando chegou num ponto crítico dela, depois de meses tratando ansiedade, eu cheguei pra ela e disse, olha, minha querida, nós vamos ter que incluir uma medicação aí. Bah. Ela começou a chorar. Não quero medicação, não quero, não. Eu disse, mas aí eu fui firme. Eu disse, não, mas tu quer melhorar, tu quer mudar, tu vai ter que ter uma medicação, porque tu não tá conseguindo. Eu digo pra ti, faz A, tu faz B. Eu digo pra ti, faz isso, tu faz aquilo. Eu digo pra ti fazer, tu não faz. Nós vamos ter que pensar em alguma coisa pra te ajudar. Tu não tá conseguindo sozinha. Eu e tu não estamos conseguindo. Vamos pensar na medicação. Ai, deixa eu orar, deixa eu pensar. E ficou aquela choradeira. Eu disse, então tá, semana que vem. Mas, hoje... Ela fazia terapia semanal. Passou-se um tempo, ela estabilizou, né? E hoje a gente faz terapia quinzenal, porque ela já nem precisa mais da semanal, porque a gente está vendo que ela está evoluindo. Mas um ponto de divisão para ela foi quando eu disse, tu vai precisar da medicação. Ela disse, não. Eu Então reagi. tinha uma questão Então de ela obediência reagiu. ali no meio também, né? Tinha, ela reagiu, não precisou da medicação, mas foi por causa da medicação que ela não quis inserir no tratamento, que ela ficou muito mais estável, ela evoluiu muito no tratamento, né? Foi absurdo a evolução dela, eu nunca tinha visto, até hoje não vi. Né? Que o medo. O fato dela não querer a medicação fez ela reagir e entender que ela Glória a precisava Deus. fazer algumas coisas, né?
Aqui a irmã Marla Tormes está dizendo, me coloca de novo, ó. Ah, glória a Deus, Aqui, mas ó. vou te colocar. A irmã Gianice disse, quando eu fico ansiosa, eu só penso em comer. Amém. Olha só, eu recebi uma mensagem aqui no Whats de uma irmã dizendo assim, ó, é sempre um prazer te ouvir, querido. Olha lá, quem foi? Ai, quem será? Quem será, né? Quem será que escreveu? A Esther, minha Nossa esposa. amada irmã Esther, Minha esposa né? tá mandando Glória a mensagem Jesus. Também aqui Josué e Luciana aqui no chat conosco nessa programação. Glória a Deus, né? Glórias a Deus. Aqui a irmã Vitória disse, eu gosto muito de ouvir o irmão Jonathan. Amém. Olha Que só, bom, glória a que bom. Jesus. Coisa boa. Veroni Santos também dizendo assunto muito interessante. Que benção. Digamos, irmão Jonathan, agora que o meu filho é ansioso, ou meu esposo, ou alguém da minha casa é ansioso, tá? Que não seja eu. E eu vejo a pessoa tendo uma crise de ansiedade. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Tem várias formas. A primeira coisa é o acolhimento, né? No momento, assim, a pessoa começa com aquela dor no peito, aquela falta de ar, aquela coisa... porque a impressão que dá quando tu tem uma crise de ansiedade é que tu vai morrer. É. Uhum. Essa, pelo menos, essa foi a sensação que eu tive. Sim. Que eu tava tendo um infarto e que eu ia morrer. Foi essa a sensação. Foi uma coisa absurda. Sim. Uma coisa absurda. Olha, o tempo sempre é curto, né, Matani? É verdade. Porque eu queria explicar também, assim, o que a gente faz dentro dessa realidade que eu comentei antes ali, dessa saúde tetragonal, porque tem várias formas, né, de tratar um transtorno de ansiedade, tá? Então, tem meios preventivos que a gente tem que fazer para evitar o avanço do transtorno de ansiedade, e tem aqueles que são relacionados a um tratamento. A pessoa já está na ansiedade, ela precisa modificar. Tanto para a prevenção quanto para o tratamento, são praticamente as mesmas coisas. Desenvolvimento de uma rotina saudável, onde o estilo de vida da pessoa ele é um estilo de vida que promova a sua saúde, tá? Então, por exemplo, eu cuidar dos meus hábitos alimentares, que estão inerentes ao surgimento de transtornos mentais, né? Hoje, o intestino, né, o sistema digestivo, ele é o nosso segundo cérebro, então é o lugar onde nós temos, depois do cérebro, depois do sistema nervoso central, onde mais nós encontramos células nervosas, que são os neurotransmissores. Então, hoje existe um eixo, que é a microbiota cérebro-intestino, que a gente comentou um pouquinho na semana passada. Então, a alimentação da pessoa, os cuidados com o sono, higiene do sono, evitar o uso de cafeína próximo ao horário de dormir, pelo menos 8 horas antes, porque a cafeína ela fica no organismo reagindo durante muito tempo. É muito difícil, porque a cafeína envolve alguns refrigerantes, alguns chás, o chimarrão e o café, propriamente, que possuem níveis diferentes de cafeína. Mas a cafeína ela é um estimulante que fica no nosso organismo de 6 a 8 horas. Né? Então, quando chega no horário de dormir, a pessoa ainda está estimulada. Ela vai prejudicar a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Ela vai alterar o funcionamento da glândula pineal lá no cérebro, vai alterar o ritmo circadiano da pessoa. A pessoa vai deitar, vai dormir. Tem pessoa, eu tomo café, não muda. Eu tomo café, me dá até mais sono. Não existe de tomar café e dar mais sono, porque ele é um estimulante. O que acontece é de que a pessoa está cansada, está estressada de um dia de trabalho, de um dia de preocupações, ela vai deitar, vai dormir. Ela vai dormir a noite toda, só que ela não vai passar pelas fases do sono, que é o NR1, NR2, NR3 e o REM. Não vamos falar sobre isso, mas são as fases do sono que nós passamos durante uma noite. Ela não vai cumprir bem isso e vai acordar com um prejuízo no outro dia. Mas, Jonathan, eu durmo bem, eu acordo, tudo bem, ok. Mas durmo até demais. Vai ver essa pessoa ela vai ter problemas cognitivos, ela vai ter atrasos no aprendizado, ela vai ter problemas de memória, ela vai ter problemas de atenção, vai ter uma série de problemas que não é somente o cansaço, igual o da irmã Tânia, quando a gente começou a falar que em sono ela bocejou, entendeu? É automático, né? Como é que pode? Então, assim, não é só essa questão do cansaço físico. Começa a falar em dormir, sono já... já automático. Já traz uma alteração. Né? Então, assim, são vários fatores que incluindo a ansiedade. É um gatilho mental. É um gatilho. Então, incluindo a ansiedade, o sono. Então, a gente fazer higiene de sono, não usar aparelho, não jantar tarde. E a ansiedade pode, no caso, assim, dar mais sono? Ansiedade pode. Porque a pessoa dorme além do normal.
Pode acontecer, é mais raro, é mais comum na depressão, que que às vezes com ansiedade vem sintomas depressivos. É mais comum a pessoa ter insônia. Isso é o normal, assim, é o corriqueiro. A pessoa tem ansiedade, ela tem insônia, ela dorme menos. Ou tem prejuízo no sono, não dorme ou a noite toda, acorda de madrugada, não consegue mais dormir. Exato, essa coisa toda. Tem muito medo. E aí acaba, às vezes, acordando no meio da noite com medo, não consegue dormir. Uma série de coisas, tá? Mas voltando a essa questão aí do que fazer, né? Cuidar da alimentação, não usar estimulantes, não usar smartphone 2 horas, pelo menos, antes de dormir. Não usar, no mínimo, 2 horas para poder fazer esse detox digital. Quem tá lá no grupo comigo tá passando por esse processo. Tá passando por esse processo, a gente está evitando o uso de telefone. Quem tinha aplicativos, redes sociais, coisas que perdia o tempo, a gente desinstalou, todo mundo, inclusive eu, a gente desinstalou. Para esses 30 dias de grupo, a gente fazendo a minha vida. Eu tenho aqui, eu não vou mostrar agora porque vai demorar, mas hoje, inclusive, eu quero mandar no grupo lá a avaliação. Eu fiz a avaliação do meu sono, monitorando com esse relógio aqui, que é um smartwatch, e eu tenho um aplicativo que eu monitorei o sono a semana toda. A qualidade do meu sono foi muito, muito interessante, sabe? Então, assim, o sono tem ligação direta com a nossa estabilidade. Então, tem que haver um detox de tecnologia para poder vencer a ansiedade. Tem que ter rotina, tem que estabelecer horários, tem que praticar exercício físico, caminhada. Essa semana, eu conversando com uma paciente, a nutricionista indicou para ela uma coisa que eu nunca tinha pensado, até fui pesquisar, vou comprar uma corda, pular corda, sabe? Isso é bom, né? Pular corda, caminhar, não precisa ir pra academia. Andar de bicicleta. Não tem necessidade de ir pra uma academia. Às vezes você fala, eu tenho que cuidar da minha saúde, vou pra uma academia. Mas eu vou pra academia, tá todo mundo lá, seminu, vai pra lá, expor o seu corpo, fugir do padrão, né, que a gente crê. De santidade. Então não há essa necessidade. A gente fala, exercício físico não é só uma academia. Pula corda, anda de bicicleta, caminha. Os melhores exercícios físicos, irmã Tainé, é aeróbico. Qual que é o aeróbico? É caminhada, corrida, pedalada. E agora, esse que me veio, que eu vou adequar, é pular corda. Né? Eu também comprei uns pezinhos, fui numa loja de produtos assim, para academia, comprei para ter em casa, para mim fazer em casa, exercício físico, não com intenções estéticas. Então, assim, tem alternativas, faz na tua casa, faz alongamento, tem tipo de exercícios funcionais. Né? Tem a irmã Rosângela Knebel, que ela pode ajudar nessa área. Inclusive, se ela estiver online aí, ela está lá na minha lista de convidados para o podcast. Quero convidar a irmã, que ótimo. A irmã para ela participar lá junto comigo, para a gente falar sobre isso, né? Nem tudo é essa realidade envolvendo o sistema do mundo, né? Então, a gente pode adaptar isso à nossa vida. Tem que ter exercício físico para auxiliar na prevenção e no tratamento de ansiedade. E eu estava lendo, onde é que eu li isso? Ai, boa pergunta. Mas eu li que a caminhada ajuda muito nisso, nessa questão da ansiedade, do sistema nervoso, a calma, ela ajuda a liberar o hormônio da alegria também. Serotonina. Ela libera muita serotonina, a caminhada. A caminhada e a corrida, que é o hormônio da felicidade, o hormônio da satisfação, né, do prazer. A serotonina libera também dopamina, que é essencial para o tratamento de ansiedade, de depressão. Então, assim, tá ansioso, tá depressivo, vai te exercitar. É que assim, ó, a gente está sempre cuidando daquele relógio ali, né? Mas é que é uma série de áreas que precisam ser abrangidas, né? A gente não vai focar numa. São várias fatias da vida de uma pessoa que precisam ser gerenciadas. Não adianta só viver, o problema é que a nossa sociedade está só vivendo, tá só sobrevivendo, na verdade. Isso, os dias passam muito rápido. Exato, tá só sobrevivendo. Então, minha gravata combinou com o cenário, né, Metania? Combinou com o brilho que tem aqui. Aqui o brilho, ó, tá vendo? Brilhozinho, o neon, o LED. Olha só. Aqui, ó, a irmã Miriam Barres, lá de Capão da Canoa, está conosco. A irmã Thaís Goulart dando glória a Deus. A irmã Ana Pereira botou, 2 horas antes de dormir. A irmã até botou a mão na cabeça. É verdade, porque é meio... Imagina, a gente vai dormir, tem que sempre olhar que horas são, sabe? Aqui, irmã Gabriela Carvalho, também lá de Bagé. A irmã Veronice Santos diz, tem uma aluna no secular que tem crise de ansiedade. Todos os dias faço uma oração antes da aula. E quando ela sente que está iniciando, dou um abraço e logo fica calma. Irmã Suelen Martins também.
É sempre bom ouvir o nosso irmão Jonathan. Estou no grupo aguardando as novidades. Irmã Suelen de Cachoeirinha, olha só. Deus abençoe, Irmã Veronice Santos diz que lindo. Ó, a gostando da gravata. Da gravata, amém. Irmão Isso. João também, ali da Betel, ali da Zona Norte, ali aqui conosco, aqui no login do Referência Acabamentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, nós temos aí mais 11 minutos. Os nossos últimos 11 minutos. Misericórdia, passa muito rápido. Passa. Irmão Jonathan. Daí eu não respondi tua pergunta, isso, né? é verdade, Eu eu ia só te estruturei aqui e faltou comentar também do lazer, mano. Tá? O lazer aqui eu tô pontuando coisas genéricas, né? E isso tudo tem que abrir ramificações. Porque depende da pessoa, tem que ser feita uma avaliação da vida da pessoa, cotidiana. Assim, ó, nesse grupo, quem tá lá comigo, né? Não sei se tem mais gente participando aqui, eu até mandei o link lá no grupo de interação de quem tá comigo no grupo Desafio. Estão pedindo aqui pra entrar no grupo, ó. Ah, tá. Benção, depois a gente pode dar João o link. Diz que lá de vez em quando ele toma um Rivotril. Vamos deixar isso aí para um outro momento falar sobre isso. Jonathan, tem que conversar com o irmão, irmão João, tu tem que conversar com o irmão Jonathan, já te falei. Aí passa o mês todo tranquilo. Ai, meu Deus. O Jonathan, ele não é Maria, mas cheio da graça, tá? Cheio da graça. Ah, é? Bom, vamos deixar quieto, porque o Rivotril hoje é um medicamento tarja preta altamente viciante. Exatamente. E ele não pode ser usado, não sei, ainda bem que eu não sei nem quem é a pessoa, né? O irmão Cauã Oliveira. Não, mas ele provavelmente deve ter receita. É que ele passou por uma situação bem traumática. Ainda tá se recuperando. Mas mesmo assim, mesmo que tenha receita, ele é só a fim de informação, né? De conhecimento, o Rivotril, ele é altamente viciante. Ele deve ser usado sob prescrição médica. Porque o que acontece, Matania? Eu tenho muitas pessoas que já chegaram até mim que compram na farmácia sem prescrição e tomam Rivotril como se estivesse tomando analgésico. Não, é real. Quando eu vejo alguém falando, me preocupa, porque eu não sou um profissional isolado dentro de uma realidade dinheirista, sabe? Eu me preocupo, eu quero ver as pessoas. Se eu pudesse, eu criaria o maior movimento de saúde mental do Brasil para poder ajudar os crentes, se eu pudesse hoje. É um sonho, talvez, se fosse. Qual é o teu maior objetivo? É criar o maior movimento de pessoas conscientes, cristãs, da importância de cuidar da saúde mental. Mas tu sabe que esse negócio do Rivotril, eu fui pro médico achando, com uma crise de ansiedade, só muitos anos atrás, com crise de ansiedade, e eu achei que eu tava infartando, e era plano de saúde, eu disse, não, eu quero fazer aqueles negócios de exame de coração, eu quero fazer tudo. Fiquei lá uma tarde inteira fazendo esse monte de exame, porque eu senti uma dor de cabeça horrível também, que não passava. Fiz tudo quanto foi exame que tu possa imaginar, fiz lá. E aí a médica disse assim, vem aqui que eu vou te dar um remedinho. Tu bota debaixo da língua, daqui a meia hora tu volta. Tomou ali um... Eu não sabia, nem sabia o que era. Nem sabia o nome dele é, mas ele é clonazepam, né? Ele é terrível mesmo, porque ele vicia. Ele é clonazepam. Esse é o sublingual que tu tomou, né? Isso. Aí eu comecei a usar, só que depois eu vi que aquilo lá tava me dominando. Eu disse, não vou, não ele é viciante, ele vicia. Não quero mais, ele é uma droga. Não quero mais. Aí ia ter que ir lá pro Ombro Amigo lá, conhecer os irmãos lá do Ombro Amigo. Glória a Deus, mas assim... Não sei se tu vai comentar aí, mas só para mim finalizar esse assunto, né? Para depois até responder a tua próxima pergunta antes da gente encerrar. Mas, além de todo aquele contexto que eu comentei antes, também tem a prática de lazer, né? Eu tava dizendo que quem tá lá no Isso é muito difícil nos dias de hoje, né? Porque a gente tem hoje já a soma, a gente já tá com quase 10 horas de aula, desde quem começou. Ainda tem mais uma aula, que é a última aula agora, segunda-feira, de quem tá lá no grupo comigo. Tem muitas pessoas que estão aqui participando, que estão lá comigo no grupo. E a gente vai ter a última aula segunda-feira, vai ser uma aula chave também, mas a gente já teve, uma única aula teve 3 horas e 25, a outra aula teve mais 3 horas e meia, são só aí 2 aulas, deu mais de 6 horas de aula, deu quase 7 horas de aula. Aí a Esther deu uma aula ontem, porque eu estava com compromisso na igreja, na segunda-feira, melhor dizendo, ela deu aula, mais 2 horas e 25 de aula, ela falando sobre ansiedade e depressão infantil, o quanto isso interfere na vida do indivíduo lá na infância, e o quanto nós como pais precisamos cuidar da saúde mental dos nossos filhos em relação à ansiedade e depressão. E também mais, então assim, já tem praticamente 10 horas de aula. Imagina, isso que a gente está falando aqui, eu tenho comentado lá no grupo, em 10 horas de aula, é um curso, é um mini curso mesmo. Então assim, dentro dessa realidade, Matania, o que acontece assim, ó? O lazer, que tu disse que é uma coisa difícil, que é a prática de lazer, na vida corrida, rotinas, preocupações, a gente não pensa no lazer. E o lazer nem sempre é sair de casa, normalmente é a melhor coisa de sair de casa, pegar a tua família, sair,
tomar um ar, ver um campo, uma área verde, molhar os pés numa maré de mar, enfim, a maré de mar é redundância, mas né, molhar os pés na água de mar, sentir o ar livre, ver os passarinhos cantar, sair para dar uma caminhada no shopping com a família quando não tiver compromisso na igreja, enfim, se envolver com coisas que te tragam prazer sem compromisso. Eu vou viajar, tem uma viagem, tem uma excursão, não sei o quê, mas tem um compromisso dentro? Não é lazer. Agora, que nesses dias eu mandei lá no grupo, tirar fotinho, mandei lá no grupo de interação, que faz parte lá do meu trabalho. Eu tava na frente do fogão a lenha, foi um dia frio, foi o dia mais frio acho que do ano, eu tirei uma fotinha no fogão a lenha, esposa fazendo uma sopinha, momento de lazer. Foi um lazer. Exatamente. Sabe, onde eu me esvaziei, deixei o celular de lado, só peguei ele pra tirar foto, compartilhar lá com os Sentar irmãos. Em volta da mesa, cada um pega uma bíblia, vamos ler, vamos... sair com a família, pra uma pracinha, brincar com as crianças, quem tem filho. Se é casado, sair com a esposa pra comer fora, fazer alguma coisa diferente, dar uma viajada. Essa pessoa é solteira. Mas tem muitos momentos de lazer que tu pode ter dentro da tua casa também. Por exemplo, sentar na sacada, comer uma laranja, uma bergamota, ficar ali sem compromisso com nada, esquecer tudo. Tem uma árvore na frente da minha casa, Tânia. Às vezes eu tiro 5 minutinhos pra ficar na janela do quarto olhando pra minha árvore. Pra árvore que tem na frente da casa. Eu saio dali assim, calmo, tranquilo. Porque eu tô correndo tanto, tô atendendo paciente, tô na frente do computador, tô na internet, tô estudando, tô preparando aula, sabe? Daqui a pouco eu vejo que eu tô sucumbindo. Parar numa janela, olhar o verde de uma árvore, os passarinhos pousando, levantando, né? Isso é prazeroso pra nossa alma. Isso traz satisfação. E o ansioso precisa viver esses momentos. Ele precisa criar momentos para isso, né? Então, assim, são vários fatores, né? A gente está aqui rapidamente tentando ser sucinto e explicar alguns deles. E quando se trata de ajudar alguém numa crise, é acolher, é não querer impor para essa pessoa a tua realidade, é não dizer para ela, calma, vai passar. Não, é dizer, vem cá, tô aqui, né? Tô aqui. É ajudar a pessoa na respiração, principalmente pegar uma pessoa, tem uma irmã que comentou aqui, ó, que viveu um momento de uma pessoa com crise de ansiedade e não sabia como ajudar. A Maísa aqui. Uma Maísa, lá de Bagé. Deixa eu achar. Né? Então, ontem assim, vi um momento, é isso mesmo. Maísa Lacerda. Isso. Glória a Deus pela cidade de Bagé, todos os irmãos que estão de Bagé. Tivemos um evento agora no final de semana passado em Taps, onde reuniu toda a região, lá onde o pastor Resplandes é o supervisor e eu sou o supervisor de ensino. A gente fez um seminário regional e todas as cidades vieram, e inclusive Bagé. Não sei se a irmã Maísa estava lá, tinha muitos irmãos. Eu não estou conseguindo enxergar a fotinho dela, mas que Deus abençoe todos os irmãos lá de Bagé. Estão perguntando aqui qual é o nome do canal que tu tens no YouTube. O YouTube é meu próprio nome, Jonathan Saraiva no YouTube. Pesquisa lá. Eu acho que será que se clicar na minha fotinha aqui não vai pro canal? Não, né? Não sei. E agora? Não, acho que não vai. Mas o meu canal é só botar Jonathan Saraiva. Deixa eu ver se vai aqui. Não dá. É que assim, ó, é só botar youtube.com/Jonathan Saraiva. Que ele aparece, tá inteiro, né? Eu consegui o usuário com o meu nome. Então é só botar youtube.com/Jonathan Saraiva, ou só isso, Jonathan tem Saraiva. Vídeos muito bons lá. É, isso que tem pouco, mas Deus vai nos dar graça. O Pedrinho é um que para assistir ali, principalmente que essa juventude é muito ansiosa, aqueles curtinhos. Shorts. Os shorts. Os shorts. Ele gosta bastante. Irmã Rosa Tíbola também dizendo que queria entrar no grupo, ó. Irmã Thaís querendo entrar no grupo. Muitas pessoas aqui, ó. Tá. Glória a Deus. Mas aí vamos entrar em contato com o irmão Jonathan, né, irmão Jonathan? Quer deixar o seu contato? Pra quem? Podemos colocar aqui depois, eu coloco aqui antes da gente encerrar, porque estamos com o tempo já estourou, né? 3 minutos. Então só queria dizer que a questão da crise, só para encerrar, responder a tua pergunta e a da Maísa, é acolher essa pessoa, ajudar ela com exercícios de respiração, ajudar ela a fazer um exercício de respiração que a gente chama respiração quadrada. Então é mais ou menos assim, ó, tá sofrendo com uma crise de ansiedade, o que tu faz, tá? Inspira e expira. Tipo assim, ó. Várias vezes, sabe? Tem uma crise, tá ansioso, tá com aperto no peito, tá com taquicardia, com aquela aceleração, aquela angústia, faz exercício de respiração. Então inspira, tipo, conta até 4 no teu cérebro, 4, 5, e inspirando assim, ó. E solta. E vai soltando, na verdade conta até 10, assim, em média 10, até 10. Aí respira fundo, quando não conseguir mais puxar o ar, tu solta ele devagar. E quando a pessoa não quer reconhecer que ela tá tendo uma crise de ansiedade? Aí ela tem que esperar passar o momento de crise e conscientizar essa pessoa. Deixar passar o momento da crise, ela não vai morrer. Né? Não é um ataque cardíaco. Não é um ataque cardíaco. Ela não vai morrer, então quando passar tem que instruir essa pessoa, conscientizá-la, né? Então a crise de ansiedade é muito, muito específica, né?
muito mais específico, mas tem que ajudar a pessoa, não existe respiração, acolher ela, abraçar, né? Não querer assustar a pessoa ou sair correndo, agitar, não. Tem que criar um ambiente Acolhedor. calmo, um ambiente tranquilo para isso. Esse acolhimento. Bênção de Deus. Temos aí apenas mais 2 minutos. Quem tu acha que nós orarmos pelos nossos irmãos? Pode ser. Vamos fazer uma oração? Pode ser. Vamos orar por todos que estão ouvindo essa programação e que estão aí. Eu vou botar aqui, Quem então, sabe? a pedido da irmã Tainê, eu procuro não misturar isso, né? Mas já que os irmãos querem entrar no grupo, né? Mas é bem importante porque daí as pessoas... Aqui, a Marielle também entrou aqui no chat. É lá da área São José do Norte também. Glória a Jesus. Acho que a irmã Valquíria vai ter que autorizar ali quando tu botar o contato, né, irmã Valquíria? Ou a irmã coloca, irmã Valquíria, não sei. Quer que eu te mande o contato dele e tu bota no chat? Pode ser? Então tá. Melhor que daí. Eu mando aqui pelo do Os irmãos estúdio. me chamem e eu coloco vocês no grupo lá, gratuito, para vocês receberem as informações que virão aí. A partir do dia 7 de agosto. Agosto é o mês do psicólogo, inclusive dia 27 é o dia do psicólogo. Vou fazer um workshop, vou fazer um evento online na semana. Que legal. Não vai ser no final de semana para não chocar com os horários de culto, mas durante a semana eu vou fazer um workshop gratuito, falar um pouco sobre saúde mental. O meu primeiro episódio do podcast eu vou falar sobre psicologia, o que é a ciência, o que é a psicologia como ciência, né? Então eu vou explicar essas questões envolvendo as abordagens. Enfim, vai ser um contexto bem interessante. Deus. Vamos orar então? Vamos orar. Nós temos aí 1 minuto e meio. Senhor Jesus, eu quero te louvar pela vida de cada irmão que passou por essa programação. Aleluia. E que está vivendo, infelizmente, essa situação da ansiedade, Deus. Nós cremos na cura pela tua palavra, nós cremos em um Deus que salva e um Deus que faz milagres, Pai. Eu creio em ti nesta noite, eu creio no poder da tua palavra para aqueles que estão assistindo aqui ao vivo e daqueles que vão assistir a gravação que ficará disponível aqui no YouTube, Deus. Abençoa, faz a tua vontade, Pai, e exerce a autoridade no mundo espiritual contra toda a obra diabólica que está prejudicando a vida dos meus irmãos, Senhor. Auxilia-os nesse processo de vencer este mal, esta doença que tem afetado a nossa sociedade e, consequentemente, a tua igreja. Nós não queremos nos afastar, Senhor, de ti por causa das nossas preocupações, por causa das nossas aflições, Senhor. Nos ajuda a lidar com isso, para termos um relacionamento mais íntimo e glorioso contigo, meu Deus. Abençoa, cura e faz milagres para a glória e honra do teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, irmão Jonathan. Eu que agradeço. Que Deus te recompense. Eu que agradeço. Deus abençoe cada um que esteve conosco nessa E ao programação. encerrar, compartilhe essa programação com alguém, né? Muito importante. Pega agora o linkzinho, compartilhe com teus contatos para eles assistirem a gravação. Modéstia à parte, eu acho que esse assunto foi muito bom, muito interessante. Muito bom. Ele pode ajudar muitas e de pessoas. muita valia, né? Muita valia mesmo. Você pode salvar uma vida. Com certeza. Porque a ansiedade pode levar... ao suicídio. Exatamente. Vamos encerrar então. Obrigado, irmão Jonathan. Obrigada a cada um que esteve conosco. Nós vamos ali para o atendimento do Ombro Amigo Restaurando Vidas agora aqui na Garibaldi 445. Vamos encerrar então com paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais